Eu estou há 27 anos casado, então Deus é bom. Amém? Então a gente vai vendo que Deus é bom para conosco. E também a minha esposa, graças a Deus, uma mulher sábia que o Senhor colocou no nosso caminho. E aí, né, o Provérbios diz, né, mulher virtuosa, quem a achará? E aí eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu achei, né? Que bom que Ele colocou a Neide no meu caminho para abençoar a minha vida. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, cumprindo o nosso ministério, cumprindo o nosso chamado. Tantas coisas aconteceram e Deus nos permitiu estarmos de pé nesse tempo todo. Então, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo todo que nós estamos juntos aqui. E é sempre bom nós lembrarmos dos desafios que é viver uma vida de casados. E hoje é o culto da família. E aí eu queria pensar junto com você sobre saúde mental. Sobre saúde mental como um dos assuntos assim mais evidentes hoje na sociedade que nós vivemos. Uma sociedade consumista, uma sociedade imediatista, hedonista. E aí o hedonista é aquele que busca o seu próprio interesse, o seu próprio prazer. Aquele que não pensa no outro, só pensa em si. E sendo assim, nós vemos hoje em dia uma grande quantidade de divórcios, uma grande quantidade de casamentos que acabam muito rápido. As pessoas estão preocupadas em fazerem festa de casamento e não em propriamente se casar. Então existe uma preocupação em fazer uma grande festa de casamento. Mas ninguém está preocupado de fato em se casar, porque existe uma diferença. Havia um comediante no Brasil que se casou, sei lá, umas 8 vezes. E aí ele dizia que ele entendia de casamento. Eu discordo dele, ele entendia de festa de casamento. Porque casamento é parceria, é companheirismo, é ceder, é dividir a alegria e a tristeza. Isso é casamento. Não é se casar várias vezes. Isso se chama patrocinar a festa, fazer festa. Então, se eu quisesse uma informação sobre festa de casamento, eu ia falar com ele, já que ele fez tantas. Mas de casamento, de parceria, de doação, de abrir mão, de ceder para o outro. Porque isso é casamento. É você dar razão ao outro mesmo quando não tem razão. É você ceder mesmo quando você está perdendo. Porque quando se perde, definitivamente é aí que se ganha. Isso é o casamento, é um esforço. É você dar razão mesmo sabendo que você está abrindo mão daquilo que você quer. Para que o outro possa estar ali andando e caminhando com você. Dá para fazer isso sempre? Não. Tem horas que a gente precisa se impor, mas tem horas que a gente precisa ceder para continuar andando em unidade. Então, quando precisamos fazer isso dentro do casamento, nós vamos crescendo a cada dia. Nós vamos evoluindo como pessoas. Então, no começo do casamento, quando a gente entra no casamento, a tendência é a gente errar muito, porque a gente vem de uma criação, de uma família. E aí a nossa família, nós trazemos lá os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas vontades. E aí são cheios de desafios nos primeiros anos do casamento que a gente precisa se ajustar. A gente precisa fazer um ajuste, que uma coisa é você viver como filho, numa casa onde você, de repente, ajuda na renda, você ajuda a financiar esta casa, pagar algumas contas, e outra coisa é você ser o homem da casa, que tudo vai ficar no seu nome. Se você não pagar, os primos vão começar a ligar de São Paulo. Se você não ligar, seu nome vai cair na lama, vai ficar sujo. Você muda de posição, você sai de uma posição de passivo nas contas para a posição de ativo que você tem que pagar essas contas. Porque tudo vai girar em torno de você. Então, todas as coisas mudam, são ajustes que precisamos passar. Então, o começo do casamento ele é muito difícil. As contas começam a chegar, começam a vencer, e você começa ali a ter que começar a se ajustar. Eu me lembro que no começo do meu casamento, eu era um gastão. Eu morava basicamente sozinho. O dinheiro que eu ganhava, tinha mais de 2 trabalhos na época, fazia vários bicos. E aí o dinheiro que eu ganhava, eu comprava um tênis que custava mais do que um salário mínimo. E aí hoje não dá para fazer essa valentia toda, não dá para fazer essa graça toda. Porque hoje tem contas para pagar. Na época eu não pagava luz, não pagava nada, não pagava aluguel, tudo. Eu morava onde eu trabalhava, estava tudo incluso. Tinha preocupação só com comer, comprar roupa e sair. Então, quando eu casei, a coisa mudou tudo.
Fui pagar aluguel, fui pagar conta, fui fazer compra. E aí você começa a se ajustar, você começa a conviver, você começa a olhar e falar, rapaz, isso aqui não é Alice no País das Maravilhas não, gente. Só me falaram da uma parte, da outra parte, que aí você começa a ver as contas chegando, e aí está lá o seu nome na conta de luz, se você não pagar, vão cortar, daqui a pouco vão tirar, e uma série de coisas. Então, são ajustes que nós vamos passar no processo ali, e nós vamos aprender ali definitivamente. Eu conversava ontem com o diácono Alain, e aí a gente estava falando ali de faculdade, essa coisa toda, e aí a gente falando ali de trabalho. Casamento é igual faculdade. Faculdade você estuda ali 4 anos, 5 anos, dependendo do que você está fazendo, e aí quando você forma, você pensa, eu sou um profissional dessa área. Não é não. Você só vai ser um profissional da área quando você cai no serviço. Diácono Augusto é contador. Só se tornou contador quando? Quando começou a trabalhar. Porque na faculdade é uma coisa, na teoria é uma coisa. A gente só sabe o que é de verdade quando a gente começa no dia a dia, que a gente vai ver. A gente estuda na faculdade, faz a faculdade, lá você está na faculdade de História, como eu fiz. Uma coisa é você estar na teoria, outra coisa é quando você cai na sala de aula. No dia a dia que você vai ver se você é um bom profissional. Porque a maioria desiste das profissões, porque quando cai na real, dentro do dia a dia, desiste. E casamento também é assim, uma coisa é teoria. Uma coisa é você ver uma palestra, uma ministração sobre casamento. E aí tem uns camaradas que fazem uma administração assim, parece que o casamento é uma coisa perfeita. Eu desconfio. Quando o pacote é bonito demais, é perfeito demais, desconfia. Porque casamento não é assim não, gente. Quando esses caras pintam muito um quadro perfeito de casamento, eu desconfio. Porque quem conhece, na prática, sabe que a coisa não é assim. Que são coisas diferentes, nós pensamos diferente, somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com jeitos diferentes, com criações diferentes. E quando chegamos no casamento, nós vamos nos ajustando com o passar do tempo. Até nós começarmos a perceber a forma do outro, o jeito do outro. Às vezes a gente pergunta e ela não responde. E aí, não pergunta de novo, não. Porque senão você pode tomar uma resposta atravessada. Então, assim, tem coisas que a gente vai aprendendo com o passar dos anos. Então, isso é casamento. Você vai aprendendo com o passar do tempo, você vai olhando e vai entendendo a pessoa. Tem umas caras que você já sabe que deu boa noite, às vezes não respondeu, você fala, opa, peraí, a noite não está tão boa assim. Então, tem coisas que vão se analisando, você vai aprendendo no processo. É tudo uma questão de observar. Você olha e aprende. Tem dia que as coisas estão mais claras, estão mais transparentes, tem dias que as coisas não estão tão boas. Mas isso é um aprendizado. E é como eu digo sempre, quando a gente se conhece, a gente consegue entender melhor o outro. E aí é como eu falo, eu não sou uma pessoa fácil. Eu me conheço. Então, assim, quando a gente se avalia, a gente tem que se avaliar. Será que eu sou uma pessoa fácil de se lidar? Será que eu sou uma pessoa tratável? Será que eu sou tão gente boa quanto eu penso? E aí a gente precisa analisar. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com o outro. A gente consegue se relacionar melhor com o outro, porque a gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. E aí a gente consegue ir melhorando nisso. Mas se você não se conhecer, você não tem como se corrigir. Você não tem como consertar aquilo que você vem fazendo de errado. Porque muitas das vezes você não percebeu que aquilo fere o outro, machuca o outro, traz transtorno para o outro, traz uma dificuldade para o outro. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a pessoa com quem eu estou, mais eu conheço a minha família, mais eu conheço as pessoas com quem eu me relaciono, porque eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas limitações. E aí, quando eu olho para as minhas limitações, entendendo as minhas limitações, eu consigo entender as limitações do outro também. E aí isso serve para todas as relações, não somente as relações conjugais, mas as relações familiares. Cada filho tem uma particularidade. Os filhos não são iguais. Não é um modelo que você compra igual. Cada filho vai ter uma resposta para a gente, vai dar uma resposta para cada um. São pessoas diferentes, são filhos diferentes. Nós estávamos falando da questão dos gêmeos. E estava falando com o Ângelo hoje. O Ângelo é um dos violonistas aqui da igreja, tem filhas gêmeas.
E aí estava falando da questão da personalidade das filhas totalmente diferente. A Beth e o Augusto aqui têm gêmeas, aqui as netas gêmeas, tudo diferente. Parecidas fisicamente, mas a personalidade é diferente, porque são pessoas diferentes, mesmo sendo tão parecidas. E assim é a vida. A gente não pode simplesmente colocar num pacote e achar que vai ser tudo igual. Vai dar a mesma resposta, porque não vai. É tudo uma questão de quê? De aprendizado. Então, quando a gente se conhece, a gente é capaz de conhecer o outro, de identificar no outro aquilo que é melhor para o nosso relacionamento, de convivermos juntos em paz. Então, é uma questão de se esforçar em conhecer a si mesmo. Só assim, eu me conhecendo, tendo o autoconhecimento sobre o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço, eu vou conseguir conhecer as pessoas à minha volta. Vou conhecer a pessoa com quem eu decidi me relacionar, com quem eu decidi escolher conviver o resto da minha vida. É uma decisão, é uma escolha que ninguém me impôs. Eu decidi fazer isso. E Neide também decidiu, nós decidimos juntos. E estamos aqui, nesse tempo, nos ajustando e nos ajustamos a cada dia. A cada momento nós estamos aprendendo a lidar um com o outro. E vamos fazer assim até o Senhor nos permitir. Enquanto isso, nós a cada dia vamos melhorando a nossa relação. E aí eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar juntos nesta noite. E nós vamos falar aqui de saúde mental, saúde emocional. Nós precisamos falar desse assunto de vez em quando, que é importante o autoconhecimento para nos tornarmos pessoas melhores. Querido Deus e amado Pai, nós somos aqui gratos ao Senhor por mais essa noite que o Senhor nos está nos concedendo. Para falarmos em família, Senhor Deus, a respeito do reino do Senhor. A respeito de como o Senhor quer nos tratar. De como precisamos conhecer o Senhor, mas precisamos conhecer a nós mesmos. Para podermos conhecer os nossos irmãos, conhecermos aquelas pessoas da nossa família, da nossa casa, o nosso cônjuge, Senhor Deus, precisamos ter autoconhecimento. Para conhecermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Abre o nosso entendimento esta noite. Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir a toda a verdade nesta noite, para que possamos sair daqui, amando mais a nossa família, amando mais a nossa parentela, amando mais a nossa igreja e todos aqueles que nos cercam, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Salmo de número 73. Salmo de número 73. Eu botei ali 71. Ah, tá. Beleza. É o Salmo 73. Nós vamos ler aí inicialmente o primeiro verso, que diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Olha o que o salmista diz aí. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os puros, ou para com os de coração limpo. Esse é o Salmo de Asaf. Asaf, ele é um dos líderes do ministério de adoração de Davi. Asaf viveu nos últimos anos do reinado de Saul e durante boa parte do período do reinado de Davi. Asaf, junto com alguns outros salmistas, como Etã e Emã, vão fazer parte do ministério de adoração ali, os levitas da época de Davi, que são ali encarregados de conduzirem a arca quando ela vai da casa de Obed-edom para Jerusalém. Mas todos esses três salmistas aqui, eles têm um momento tenebroso na vida deles. Você pode ver isso através dos salmos que eles escreveram. Quando você pega o Salmo de Asaf, o Salmo de Etã e de Emã, você vê o quão conflitos esses homens tiveram. Nós estudamos na escola bíblica a revista, né, o trimestre Qual é a Música, e falava das músicas que esses autores escreveram. E aí você vê um homem de Deus, um servo da casa do Senhor, aqueles que serviam na casa do Senhor, que era um ministro de adoração da casa do Senhor, passando por uma agonia, por uma angústia,
do sujeito quase pedir a morte, de tão aflito e amargurado que estava o coração desses indivíduos. Homens de Deus, homens experimentados na palavra, homens que eram responsáveis não somente por tocar, mas também de ensinar a lei do Senhor para outros. Mas você vê ali a capacidade que esses homens ali tinham, ministerialmente falando, mas também dos desafios de se viver em sociedade. E aí o salmista aqui ele está escrevendo num momento muito difícil da vida dele. E aí ele começa dizendo, de fato, Deus é bom para com Israel e para os de coração limpo. Ele faz uma afirmação aqui que é uma verdade. Mas a partir do verso 2, ele vai entrar num declínio emocional e espiritual, que ele vai chegar no ponto de quase desistir do seu ministério, de quase desistir do seu chamado, de quase desistir da sua vida. E é justamente isso que nós vamos ver, como esse homem adoeceu, de como este homem chegou nessa situação, nessa condição, que muitas das vezes nós, como servos da casa do Senhor, como trabalhadores da casa do Senhor, como família do Senhor, como povo escolhido por Deus, passamos pelas mesmas situações. Asaf não é uma realidade distante de nós. E aí nós vamos entender aqui, nesse texto, nós vamos aprender a identificar o sofrimento e o que causa esse sofrimento na vida de Asaf. E como Asaf conseguiu se restaurar, se reerguer diante do Senhor, restaurar o seu ministério, restaurar a sua vida e conseguir lidar com toda essa dificuldade. Está tudo isso aqui dentro do Salmo 73. Ele conta essa experiência e nós vamos identificar o que causou essa doença emocional nesse personagem. E aí nós também vamos ver dentro desse texto o que vai trazer cura sobre ele, o que vai trazer a restauração e o bem-estar aqui à sua saúde. Como ele consegue superar esse momento difícil. Então nós vamos aprender dentro disso e colocar isso aqui para a nossa família. Como nós podemos fazer isso em família? Porque essa situação aqui, certamente, afetou toda a família de Asaf. Embora ele não cite a família dele, quando nós estamos doentes, quando nós estamos mal-humorados, quando nós estamos deprimidos, tudo isso afeta toda a nossa família. Toda a nossa família é afetada. As pessoas começam a ser afetadas pelas nossas relações. A depressão, dos sintomas que a depressão traz é a irritabilidade. A pessoa fica irritada com qualquer coisa, com qualquer momento, com qualquer fala. Se irrita com muita facilidade, com muita rapidez, se estressa muito fácil. Então são grandes desafios que isso traz para a família. Então nós vamos aprender nessa noite, dentro do texto bíblico, com a passagem aqui, na vida desse homem de Deus, que escreveu vários salmos, atribuídos a Asaf, e como ele conseguiu superar todos esses desafios, desse problema aqui, dessa saúde emocional afetada, e como ele consegue superar em Deus, encontrando uma resposta para a sua vida. E aí ele passa por um processo de renovação, e aí nós precisamos aprender isso, para que no dia que estivermos numa situação parecida, nós possamos aprender a seguir esses passos aqui que ele fez para estar restaurando a sua saúde emocional e a sua saúde mental. Amém? Vamos aí ler, então, a nossa primeira pergunta aqui. O que nos faz adoecer mentalmente? É a nossa primeira pergunta. O que nos faz adoecer mentalmente? Pergunta para a pessoa aí, o que nos faz adoecer mentalmente? Vamos aprender com Asaf nessa noite? De repente você vai falar, rapaz, eu acho que eu estou parecido com ele. Eu acho que eu estou nesse caminho dele aí. Eu acho que eu estou adoecendo por isso. Eu acho que eu estou igual a ele, eu já estou doente e não tinha percebido. Então, olha só, o que nos faz adoecer mentalmente? A primeira coisa que começou a fazer Asaf adoecer mentalmente, ele começou a desejar aquilo que não lhe pertencia. Ele começou a desejar aquilo que não cabia a ele.
aquilo que não era dele. Ele começou a desejar o que era do outro. Foi o primeiro sintoma. Asaf tinha um chamado, tinha um ministério. Hoje, na igreja, não existe mais levitas, gente. Quando o pessoal fala assim, os músicos que estão tocando são levitas, isso é um erro tremendo. Músico, ministro de louvor, não é levita. Tá? Na igreja de Cristo não existe levita. Pastor, tem um texto bíblico? Hebreus capítulo 7. Não existe levita na igreja de Cristo. Tá? Existe músicos, existe cantores. Levitas, não. Todo mundo que exerce função ministerial é um sacerdote. Levita, não. Levita é só para Israel. Na igreja de Cristo, todos nós fomos elevados à categoria de sacerdotes. Você não vai encontrar a palavra levita destinada ao serviço na igreja. Você vai encontrar pastores, você vai encontrar presbíteros, você vai encontrar bispos, você vai encontrar diáconos. Mas levita na igreja, não. Ok? Texto para confirmar o que eu estou falando. Hebreus capítulo 7. Tá? Então, eles tinham uma função, eles tinham um ministério. O ministério levítico, ele é a primeira na categoria. Os sacerdotes eram uma categoria superior aos levitas. Então, toda vez que eu me coloco no lugar de levita, eu estou fazendo o quê? Eu estou me rebaixando ao ministério que Deus já me promoveu. Eu estou retrocedendo. Deus me promoveu à condição de sacerdote. Que sacerdote era só a família de Arão. Era só meia dúzia. Levita era todo mundo que era descendente de Levi. Sacerdote, só aqueles que eram da casa de Arão. Eram poucos em relação aos levitas. Levita, todos os descendentes de Levi eram levitas. Sacerdotes, só os descendentes de Arão. Porque da família deles, descendentes diretos, eram sumos sacerdotes. E aí, Asaf fazia parte dos levitas. Ele não era sacerdote. Mas ele tinha a função de quê? De músico. Os levitas, eles tinham função de músicos, de porteiros e de serviçais do templo. O levita não era só o que tocava ou o que cantava. Os porteiros, os guardas do templo também eram todos levitas. Todos que trabalhavam, exerciam qualquer serviço no templo, era levita. Davi era músico, mas ele nunca podia tocar no templo. Por melhor músico que ele fosse, porque ele não era levita. Só podia tocar no templo quem era levita. Davi, por melhor músico que fosse, compôs vários salmos, várias músicas, várias canções, mas no templo, no tabernáculo, melhor dizendo, na época de Davi, no tabernáculo, não podia tocar, porque ele não era levita, mesmo sendo músico. Então há uma diferença, que pouca gente entende, e pouca gente conhece, e pouco se explica. Então Asaf, ele tinha a função de ser músico, de ser ministro de adoração, e fazia isso. Mas ele passou por uma dificuldade. Ele começou a adoecer mentalmente. E aí, como é que ele começou a adoecer? Está aqui. Ele começou a olhar para aquilo que não lhe pertencia. Começou a desejar aquilo que não era dele. E aí está aí no versículo 2 e 3. Ele diz assim, ele começa dizendo que Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Mas aí no 2 ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me revalaram os pés, ou seja, quase escorreguei. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aí ele diz no 3 qual era a causa disso tudo. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Qual é o problema dele? Está olhando ali, cara, o cara desviou a maior verba da saúde, está bem, está com o maior carrão importado. E eu aqui trabalhando de sol a sol, andando a pé. Brincadeira, hein? Porque eu não entrei naquela bocada ali, rapaz. Ele começou a pensar. Ele começou a ver os caras crescendo, começou a ver os caras enriquecendo. E aí ele começou a olhar para as coisas de fora. Mas lembra que ele tinha um chamado?
Lembra que ele tinha um ministério? Ele tinha uma função a cumprir, mas ele começou a olhar para os de fora. Ele começou a desejar aquilo que não lhe cabia, aquilo que não lhe pertencia. E aí ele começa a adoecer. Ele diz, eu quase escorreguei, faltou pouco para me escorregar, faltou pouco para me cair, porque eu desejava ter aquilo que não era meu, aquilo que era do outro. E aí ele diz que a propriedade dos maus, não é de pessoas que trabalharam honestamente para conseguir, não. Ele não está dizendo que ele desejava ter aquilo que a pessoa lutou para conseguir honestamente. Ele está dizendo que estava invejando quem? Os maus. Olha o sentimento que ele estava no coração dele. Ele começa a adoecer. Então isso traz o nosso adoecimento emocional. A gente começa a querer aquilo que não é do outro. A gente começa a achar que o cara que está se corrompendo está se dando bem. Está progredindo. Não. Muito pelo contrário. Os dias deles estão contados. Não na justiça dos homens, porque a justiça dos homens também são compradas. Mas na justiça de Deus. Porque todos prestaremos contas diante de Deus. Então ele começa a adoecer. Ele diz que por muito pouco os pés deles não tropeçaram. Ele não se desviou do Senhor. Segunda coisa que nos faz adoecer mentalmente. Se comparar com os outros. Ele continua aí no verso 4. Para eles não há preocupação. O seu corpo é forte e sadio. Não compartilham da canseira dos mortais. Nem são afligidos como os outros. Rapaz, os caras roubam, os caras mutilam, os caras fazem acontecer. Os caras estão tudo bem. Nem doente esses miseráveis ficam. Nem passar mal essas coisas passam. Está tudo bem com eles. Os caras são tão ruins que nem doente fica. Morre um montão de gente na Covid, essa raça não morre. Todo mundo pega Covid e morre, esses caras não morrem. Ele começou assim. Ele começou a olhar, ele começou a se comparar. E começou a adoecer, cada vez adoecendo mais. E aí ele vai adoecendo. E aí ele fala, esses caras não ficam doentes, esses caras não se afligem, nada acontece com esses caras. Não é possível. Eu aqui estou de mal a pior, e esses caras aí estão tudo bem, nada acontece, e eles vão aí fazendo as coisas erradas e continuam tudo bem para eles. E aí ele começa a se comparar e dizer, para mim está tudo ruim, todas as coisas dando errado, fico doente, eu passo por um problema, a família fica com isso, acontece aquilo, mas para eles não. Então se comparar com os outros nos faz adoecer. Aquela frase que a mãe diz para os filhos, minha mãe sempre dizia, meu filho, você não é? Você não é todo mundo. Isso é uma verdade. O outro está enganando e está se dando bem, mas, meu filho, você não é todo mundo. O outro está dando pernada nos outros e está se dando bem, meu filho, você não é todo mundo. O Senhor nos fala isso todo dia. Eles estão desviando o verbo, meu filho, você não é todo mundo. Você tem um compromisso, você tem um chamado, você tem uma vocação. Você tem um ministério a cumprir. Cumpra o seu ministério. Ame a sua família, guarde a sua família. Não interessa se o outro ali faz, acontece. Não interessa se o outro está fazendo alguma coisa que parece bem. Mas qual é o fim dele? Poxa, o outro ali já casou 10 vezes. Já arrumou 10 problemas, gente. Porque às vezes o cara pensa, pô, o cara casou 5 vezes, são 5 ex. É 5 problemas. Lembra de Salomão? Pô, Salomão, cara, 700 mulheres, 300 concubinas, o cara se deu bem. Meu irmão, olha só. Ele teve 1000 mulheres no total. 1000 sogras. Pelo menos 5.000 cunhados. Imagine cada cunhado desse for aqueles caras que gostam de deitar, chegar na sua casa, abrir a geladeira, comer tudo, dormir na sua casa folgado. Imagina. Eu estou falando 5.000 em tese. Vai que as mulheres deixam mais, irmão. Era muito problema, gente. Então a gente fica vendo que às vezes parecia que o cara estava bem, mas qual foi o fim dele?
ruiu o reino do pai dele, dividiu o reino do pai dele. Por quê? Queria se comparar aos reis em volta de Israel. Os reis em volta de Israel faziam a mesma coisa, eu também vou fazer igual. Já que os reis podem ter muitas mulheres, eu vou ter também. Não, a lei dizia que o rei não podia ter muitas mulheres, não. Tem gente que pensa que a lei dizia que o rei podia ter muitas mulheres. Não podia, não. Eles que foram se igualando aos reinos em volta. E foi a ruína deles. Então a gente vai vendo que tudo tem um preço a ser pago, tudo tem um custo. E não é como a gente pensa, quando a gente vai se comparando como Salomão fez, o final dele foi a ruína. E aí a gente tem que olhar e saber que a gente vai cumprir o ministério, vai cumprir a nossa família, ter a nossa família para cuidar, nós vamos dar conta da nossa família. Dos filhos, da esposa, do esposo, todos aqueles que o Senhor nos deu para cuidar, nós vamos prestar conta diante de Deus. É responsabilidade nossa. O Senhor nos confiou a família nas nossas mãos. Nós temos que dar conta, temos que responder por eles também. Então, a gente não vai ficar isento dessa responsabilidade, não. Mas meus filhos já cresceram, já estão grandes. A gente vai continuar respondendo por tudo diante do Senhor. Então, a gente precisa entender isso e ele começa a se comparar. A terceira coisa que ele faz, ele vai para um outro extremo. Ele começa a se vitimar diante da situação. E vai piorando mais ainda. Primeiro, ele começa a desejar o que não pertence a ele. Daqui a pouco, ele começa a se comparar com essa gente. Agora ele está se vitimando. Ele diz assim no verso 13: com certeza foi inútil conservar o coração puro, o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência. No 14: pois o dia inteiro sou afligido, e cada dia sou castigado. Pô, não valeu a pena buscar a santidade, não. Não valeu a pena me separar para Deus, não. Não valeu a pena fazer a obra do Senhor, não. Aqueles caras estão melhor do que eu. Aqueles caras estão bem e eu estou aqui, ó, fazendo tudo certinho e estou só me dando mal. Ele começou a achar que o serviço dele estava pesado demais. Mas o Evangelho não enganou ninguém, gente. A Bíblia não enganou ninguém. A Bíblia nunca falou que servir a Deus é um mar de rosas. Se alguém falou isso para você, te enganou. Jesus, ele preparando o nosso coração, ele diz assim: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Não fiquem preocupados, mas no mundo vocês vão passar por aflição. Mas não é para vocês ficarem preocupados, não. Mas vai ter perseguição, vai ter rejeição, vai ter tudo isso. Mas continue firmes, porque eu já venci o mundo, eu já venci todas essas coisas. Continue firme, mas vai ter. Jesus não enganou ninguém. Não existe evangelho light, não, gente. Evangelho é perseguição. A gente vive momentos, mas tudo se desenha do jeito que está aí, na estrutura desse país. Daqui a uns anos a chapa vai pegar, gente. Essa maravilha que a gente tem de estar de porta aberta, se prepara, que daqui a uns anos não vai ser mais assim, não. É só você olhar as leis que estão tramitando no Congresso, por debaixo dos panos, incluídas e embutidas em outras leis. Daqui a pouco, essa facilidade vai começar a fechar, tá? E sem você perceber. Quando você perceber, a gente vai ter que ficar com a porta fechada, tá? Só para te avisar, para você não fui pego de surpresa. Não, o pastor Jorge já tinha avisado. Então, assim, o futuro não está longe, não, gente. Eu estou dando 5 anos aqui, mas vai saber que antes pode acontecer isso, tá? Tem várias leis embutidas em outras leis, de várias formas, leis boas, não são leis ruins, não. Mas aí eles embutem um aditivo dentro dessa lei que prejudica a igreja. Aí passa e ninguém vê. Quando vai ver, a lei já está pronta, aí é um Deus nos acuda. Então, a cada dia, ele começa a se achar vitimado. Achar que tudo de ruim acontece com ele. Só eu, só eu, só eu, só eu. O apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo, ele fala: irmão, não fique preocupado porque vocês estão sofrendo. Isso está acontecendo com todos os crentes no mundo inteiro. Não é só com você não, meu filho. No mundo inteiro tem gente sendo perseguido. No Irã, gente, as pessoas morrem por pregar o evangelho. São queimadas. Recebem 50 chibatadas. Na Coreia do Norte, são executados porque pregam o evangelho. Isso aqui que a gente faz na Coreia do Norte é morte. Semana passada saiu
Uma família toda foi condenada à prisão perpétua. Uma criança de 2 anos. 2 anos. Saiu semana passada agora. Viu, Augusto? Semana passada saiu essa notícia. Lá na Coreia do Norte. Aí você acha que você está sofrendo aqui, filho? Podendo aqui vir à igreja aqui, com a porta aberta, domingo à noite, com a sua família aqui? Você acha que você está sofrendo? Imagine um pai de família, filho dele de 2 anos sendo preso perpetuamente por falar do amor de Deus. E você acha que você está sofrendo? Imagine você ter sua casa queimada. E aí você vai na justiça declarar que a sua casa foi queimada. Qual foi o motivo? Ah, não, porque na minha casa nós somos crentes. Ah, vai preso, filho. Sua casa é queimada e você não pode nem reclamar. Porque se você for reclamar, você vai ser preso. Você acha que você está sofrendo, filho? Olha para o lado. E Asaf estava assim. Ele estava achando que tudo estava acontecendo com ele. Ele estava achando que era para-raio de problema. E aí ele está sofrendo emocionalmente. Mas aí tem um revés. Mas no 16, ele começa a evoluir. A vida dele começa a mudar. E aí vem uma outra pergunta. Depois de estarmos doentes emocionalmente, como é que nós podemos achar a cura? Como é que podemos encontrar a cura? Aí começa o revés aqui na vida dele, começa a reviravolta. Começa uma nova etapa na vida de Asaf. Como encontrar a cura quando nós estamos doentes emocionalmente? Está aí no versículo 16. E aí a reflexão é, não perca tempo pensando em coisas que não lhe dizem respeito. Lembra que ele estava preocupado com a vida dos outros? Então, para você curar-se emocionalmente, você precisa se preocupar com a sua vida. Tomar conta da sua vida. Pensar no que é problema seu. É isso que acontece com ele. E aí ele começou a olhar aquela situação toda, e aí ele diz assim, só em refletir para compreender isso, toda essa situação, do rico, do ímpio prosperando, dos maus que se corrompem, crescendo, enriquecendo, ganhando dinheiro, passeando, viajando em Dubai, e a gente aqui. Ou então comendo lá naquele restaurante lá, igual o ex-governador lá em Paris, e a gente vendo aquilo, e a gente pagando aquela conta cara. Aí, quando ele começou a olhar e falar, não, isso não é problema meu, não. Não sou juiz, não sou promotor de justiça, não fui chamado para investigar isso, não sou policial, não sou nada. Isso não é problema meu. Vou cuidar das minhas coisas. Aí ele fala ali, ó, só em pensar e compreender tudo isso. Achei uma tarefa pesada demais para mim. Eu sou filho de baiano, tá? Meu pai era baiano. Você imagine o baiano falando essa frase. Só em pensar nisso tudo me deu uma canseira. É assim que ele ia falar. Só em pensar nisso dá canseira, gente. Foi o que o Asaf falou aqui. Só em pensar nisso tudo, achei pesado demais para mim. Não tem que pensar nisso, não fui chamado para isso. Se Deus quisesse que eu pensasse isso, tinha me constituído juiz em Israel. Tinha me concedido ser um promotor de justiça. Mas eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para ser adorador. Então não tem que ficar pensando nessas coisas. Deixa que quem foi encarregado de pensar nessas coisas, pensarem nisso. Eu fui encarregado de pensar em outra coisa. Eu fui chamado para servir na casa do Senhor. Então, qual é a minha preocupação? Servir na casa do Senhor. Deixa que quem foi chamado para resolver isso, que resolva isso. Isso não é problema meu. Eu tenho que pensar nas coisas que eu fui incumbido de fazer. E aí ele começa a mudar. Refletir nisso, e foi pesado demais para mim essa tarefa. E aí a quinta aplicação que Asaf chega, cuidar da sua vida e do seu ministério. Essa é a forma de encontrar a cura.
Parar de pensar na vida dos outros, no que os outros estão fazendo, na família do outro, de como o outro cuida dos filhos, de como o outro cuida da esposa, de como o outro faz as coisas, de como a casa do outro está, se na casa do outro tem piscina, se na casa do outro tem churrasqueira, se o outro faz churrasco todo final de semana e você fala, não é possível, de onde os outros tiram esse dinheiro, gente? Não é possível. É toda semana esses caras fazendo churrasco, gente. Da onde vem esse dinheiro? Aqui em casa, para a gente comer um churrasquinho, é uma terrível aqui. A gente junta daqui, sobe dali. Quando a gente pensa que vai sobrar um dinheirinho, o gás acabou. É isso que estava faltando. É sempre assim. Eu pensei que sobrou um dinheiro, glória a Deus. Vou comer aquela picanha que o presidente prometeu. Aí o gás acaba, você falou, era o gás que eu esqueci de comprar, rapaz. Mas fechou as contas, sobrou um dinheiro, refaz as contas, filho, você errou em alguma coisa. Refaz as contas. Mas gente. E aí, ele ficando preocupado com as coisas dos outros, então cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida do seu ministério, cuida da sua vida, faz as coisas que você tem que fazer. Deixa que o outro é do outro, a vida do outro é do outro. Pensa nas suas coisas que você tem que fazer. É isso que a gente tem que cumprir. Quando a gente faz isso, a gente começa a se curar. A gente para de se preocupar com aquilo que a gente não tem que se preocupar. Então, isso vai fazendo o quê? Que a gente encontre cura. E pare de adoecer. Então, Asaf, ele começa a ter uma reviravolta na vida dele. E aí ele diz assim no 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o final deles. Quando eu entrei no santuário, que eu olhei para o meu lugar, que eu vi o que eu tenho que fazer, que eu vi que eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho um lugar de servir ao Senhor, eu fui chamado para um ministério, eu fui consagrado, eu fui ali separado para um ministério. Quando eu entendo isso, eu vejo que as outras coisas perdem o valor. Lembra da parábola do tesouro escondido? Ou da pérola escondida também, que são duas parábolas? Diz que um homem encontrou uma pérola num campo. E aí diz que ele vendeu tudo que tinha para comprar o campo, para se apossar da pérola. Porque a pérola valia mais do que todas as coisas que ele tinha. Porque ele achou o quê? O bom tesouro. E o bom tesouro ninguém pode tirar de nós. Então é assim, quando ele entrou na casa do Senhor, ele viu que aquilo que ele recebeu do Senhor era muito superior às outras coisas. E é assim que nós precisamos fazer. E Asaf, quando ele entra na casa do Senhor, ele entende quem ele é, para que ele foi chamado. E aí ele entende qual é o final dos corruptos, daqueles que se afastam de Deus, daqueles que rejeitam a palavra de Deus. E aí ele começa a compreender, ele começa a se alegrar no Senhor. E aí o sexto ponto aí nosso, da terceira pergunta aí, da segunda pergunta aí, reconheça os seus erros. Para a gente se curar, lembra que eu te falei? Para a gente viver bem, a gente precisa se conhecer. Para a gente se conhecer, a gente precisa reconhecer os nossos erros. Aonde erramos, aonde falhamos. Aonde nós precisamos melhorar, aonde precisamos se ajustar. Ele diz assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, então eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. Eu só estava olhando para as coisas desse momento, meu coração estava amargurado, eu estava embrutecido, eu estava chateado, eu estava enfurecido, eu estava irritado com as coisas que estavam acontecendo. Isso estava me fazendo adoecer. Agora eu entendo. Ele reconhece que ele estava preso às coisas desse tempo, às coisas deste mundo. Então ele reconhece os erros que ele estava cometendo e aquilo estava adoecendo ele. Então esse é o processo de cura. É a gente cuidar da nossa vida, é a gente pensar nas nossas coisas, naquilo que a gente tem que fazer. É a gente reconhecer os erros que a gente fez, daquilo que a gente fez, as coisas erradas que a gente cometeu. E aí, o sétimo ponto aí nosso, da segunda pergunta nossa aí, aquieta o seu coração e descanse em Deus. Tudo vai passar. Tem um ditado que diz que, com exceção do motorista, tudo é
passageiro. Tudo é passageiro, gente. Só o motorista que não, o motorista ele está dirigindo. Antigamente o cobrador também, agora ele faz as duas funções. Tudo é passageiro. É assim. Vai passar. O dia mau vai passar. O tempo difícil vai passar. Então descansa no Senhor, aquieta o seu coração. O Senhor fala lá no Salmo 2, aquietai-vos o coração e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Eu estou no controle de todas as coisas, não perdi o controle. O controle não saiu das minhas mãos. Ele fala aí a partir do 23 assim, ó. No entanto, eu estou contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, quando ele aquieta o coração dele, quando ele descansa no Senhor, quando ele reconhece que Deus é a fortaleza dele e a herança dele para sempre, ele começa a se aquietar. Ele começa a descansar no Senhor. Ele começa a entender que tudo tem um tempo. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer para nos favorecer. Então, Deus está no controle. Então, filho, aquieta o seu coração. Mas, pastor, eu tenho que resolver um negócio amanhã, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Não se preocupe. Deus permanece no controle. Deus está no controle. Aquieta o seu coração e saiba que Deus, no tempo certo, no momento certo, Ele vai agir a nosso favor. E aí, a última coisa aí para nós entendermos. Somente quando você entender quem realmente você é, vai desfrutar da alegria de estar na presença de Deus. Lembra que eu falei no começo que a gente precisa se autoconhecer? Que a gente precisa saber quem a gente é? Aquilo nós fomos chamados para fazer? Quando nós descobrimos realmente quem nós somos, nós vamos poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra lá no começo, quando ele fala que Deus é bom para Israel e para os de coração puro? Mas quanto a ele quase tinha desfalecido, quase tinha escorregado? Olha como é que ele termina o Salmo aí no verso 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Olha a diferença de como ele começa o Salmo, adoecido, e como ele termina o Salmo, restaurado, curado, porque ele entendeu quem Deus é. Aquilo que ele foi chamado para fazer. Há um processo. E aí ele aprende com os erros. Ele aquieta o coração para desfrutar da presença do Senhor. Aí ele fala, para mim, o bom é estar perto do Senhor. É estar na casa do Senhor, porque para isso eu fui chamado. Eu fui chamado para viver o meu ministério, para cumprir o meu ministério. Só assim eu vou desfrutar da presença do Senhor. Eu vou desfrutar da saúde emocional e mental. Porque se eu não fizer isso, eu vou continuar adoecendo. Eu vou continuar adoecendo a minha família, eu vou continuar adoecendo a minha casa. Porque quando alguém adoece emocionalmente dentro de casa, toda a família adoece. Porque isso traz transtorno para todo mundo. Todo mundo fica acometido quando uma pessoa está emocionalmente deprimido, ansioso. Afeta toda a casa, toda a família é atingida por essa situação. Ninguém consegue ficar imune a essa situação, isento dessa questão. Adoece todo mundo, então nós precisamos entender que nós temos um objetivo na vida, nós temos um chamado, nós temos um lugar a se desempenhar na casa do Senhor, na nossa família. A gente não precisa ficar preocupado com o modelo da família do outro, do que está acontecendo na casa do outro. Nós precisamos estar na nossa casa, cuidando dos nossos afazeres, cuidando da nossa família, cuidando daquele que Deus nos confiou para cuidarmos. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar a cura no Senhor. Nós vamos descansar no Senhor. E o nosso coração vai ficar tranquilo. Não porque tudo vai ficar certinho, tudo vai bem, não. Mas é porque nós vamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque mesmo que o dia seja mau, como eu disse de manhã, Deus continua sendo bom.
Independente das circunstâncias que nós estejamos passando, Deus é bom. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Quando nós entendemos isso, mesmo que o dia mal apareça, Deus continua sendo bom. Então, quando você aquietar seu coração e reconhecer quem você é, você vai desfrutar da alegria de estar na presença de Deus. Até lá, você vai continuar igual Asaf começou. Lê esse salmo em casa, veja a transformação desse homem. Que, como eu falei, não é diferente da gente, não. Era um homem de Deus, separado por Deus, mas que esqueceu do chamado dele, esqueceu do ministério dele. E aí começou a olhar as coisas em volta. E aí adoece. Mas no meio do percurso, no meio do caminho, ele vai ali ter uma mudança nele. Há uma transformação. E aí ele começa a conseguir se curar diante do Senhor. E é assim que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus espera de mim e você. Que nós comecemos a entender que quando estamos na presença de Deus, fazendo dele o nosso refúgio, nós começamos a anunciar a bondade e a misericórdia do Senhor para outros. E aí as pessoas começam a ver Deus fluindo na nossa vida, as coisas aconteceram na nossa vida. Mas tudo é desafio a cada dia. E aí, querido, na sua família, você precisa cuidar daquilo que Deus te concedeu, daquilo que Deus te confiou. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. De repente você não tem o seu esposo aqui ainda na casa do Senhor, ou a sua esposa ainda aqui. Os seus pais, de repente, não estão aqui. Mas se Deus colocou você aqui, Ele quer que você interceda pela sua casa e pela sua família. Quando Deus escolhe alguém numa família, Ele quer que essa pessoa se coloque na brecha pelos demais. Ele quer que essa pessoa sirva de atalaia para avisar a família sobre a vinda do Senhor, sobre o que nós estamos vivendo nos últimos dias, que nós estamos aqui aguardando a volta do Senhor e precisamos estar preparados para quando isso acontecer. Então é você que Deus quer usar na sua casa, é você que Deus quer usar na sua família. Nós sabemos que, como eu falei, viver em família não é fácil, são grandes desafios, mas Deus confiou em nós esse ministério que é o ministério da família. É o ministério mais importante que nós temos. O rei Davi foi um homem extraordinário, um guerreiro extraordinário, um ótimo administrador. Sabe onde Davi foi derrotado? Na família. Venceu todos os exércitos em volta, mas dentro da família ele foi derrotado. Perdeu os filhos, porque não soube cuidar da sua própria casa. E aí o apóstolo Paulo diz que aquele que não sabe cuidar da sua casa é pior do que o infiel e perdeu a fé. Então nós precisamos fazer com que a nossa casa seja a nossa principal vitória. Fazer com que a nossa casa seja o nosso principal ministério. Muitas vezes a gente precisa servir ao Senhor, aqui na casa do Senhor, desempenhando o nosso ministério aqui. Mas o nosso ministério principal está na nossa casa. E é a partir da nossa casa que a gente começa a crescer na igreja, no reino do Senhor. A nossa casa é o primeiro ministério que recebemos. E precisamos cuidar bem dele, para cuidar bem da casa do Senhor. Então você tem um desafio a cada dia para crescer, para estar ali se fortalecendo no Senhor. A cada dia busque no Senhor a resposta. Descansa no Senhor, entrega no Senhor. Pastor, mas está muito difícil, quanto mais eu oro, mais dificuldade vem. Mas é sempre assim. Quando a gente está chegando perto da nossa vitória, o inimigo parece que fica mais forte. Mas quando maior a peleja ali, quanto maior a dificuldade na batalha, maior é a nossa vitória. Porque são as batalhas, são as dificuldades que nos promovem. Quando a gente passa por uma batalha difícil, é isso que vai nos promover. Você já pensou, Davi sem Golias? Ele tinha sido ungido rei. Mas o que promoveu Davi? Golias. Davi era um camarada que estava tocando a harpa lá para o rei. Mas ele era só um garoto. Quando Golias aparece, e Davi o derruba, e arranca a cabeça dele, Davi é que fica conhecido em todas as regiões. Então, os gigantes nos promovem, os desafios nos promovem. Os gigantes aparecem, mas eles não aparecem no sentido de nos derrubar. Mas eles crescem, aparecem, mas é para cair.
Os problemas estão aí aparecendo na nossa frente. Os obstáculos eles vão vir, mas eles são para ser ultrapassados e não para nos paralisar. Então, cada dia precisamos entender que Deus está nos impulsionando a conquistar coisas maiores. Os obstáculos eles vão vir? Vão, mas eles vão ser ultrapassados por cada um de nós. Porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia mau, no dia da tribulação, no dia difícil, no dia da doença, no dia da enfermidade, no dia da angústia. O Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente. Então é isso que nós precisamos entender. Então, assim como Asaf, que nós possamos encontrar cura para o nosso coração e despertar no nosso coração o desejo de servir ao Senhor, de proteger a família, de orar pela família, de interceder a família, de resgatar a família para Deus, abençoando a cada dia a nossa casa e o nosso ministério. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta canção.